de volta com o programa Entrevista, hoje recebendo a Gedalva Santos Avino, que é vice-presidente da ONG Cão Amor. Bem, Gedalva, vamos falar um pouquinho mais da pet terapia e as suas técnicas. O que vocês aplicam nas visitas a hospitais, orfanatos, creches, enfim? Então, aplicamos o TA e o AA, né? Que seria atividades terapêuticas, e a AA, que seria atividades assistidas por animais. Essas atividades podem ser espontâneas ou dirigidas. Espontâneas é quando a gente, por exemplo, na brinquedoteca, nós levamos as crianças que podem sair dos leitos, estão sem o soro, e vão para a brinquedoteca, e chegando lá, a gente solta os cães e as crianças ficam brincando à vontade com os cães, e nós ali apenas orientando em alguma coisa, dando brinquedinho e conversando com a criança a respeito do animal. E temos a outra técnica, que é quando a gente está numa sala, por exemplo, num outro hospital que nós vamos, tem as crianças com deficiências físicas, juntamente com o profissional da saúde, né, fica uma de nós, o profissional da saúde e o cão nessa sala. Isso sempre. E a profissional, então, vê a necessidade da criança, por exemplo, criança que tem probleminha na mão, probleminha no pezinho, depende do problema que a criança tem, aí a profissional da saúde, a gente apenas coloca o cão ali à disposição, e ela é que vai falando quais as atividades que é necessário ser feito com a criança, e a gente vai fazendo. E esse treinamento quem nos dá são os adestradores. E a gente aplica na terapia. Vocês também vão a orfanatos, né? Sim. E a visita é a mesma? Isso. As técnicas são as mesmas? As técnicas sempre são as mesmas. Em média, quanto que dura, qual é o tempo de duração de uma visita? Então, a duração é de 45 minutos a 1 hora. Não pode passar disso, né? Por que não? Mesmo porque os cães cansam, né? E também as crianças, esse horário que o hospital propõe para a gente é sempre acompanhado por um profissional da área ali do andar, né? Por exemplo, se nós estivermos num hospital, no 2º andar, na pediatria, trabalhando com Então, a responsável daquele andar nos acompanha, mesmo porque os cães, não é permitido os cães mexer em nada que é da parte médica, né? Dentro de um quarto. Então, eles já são treinados para isso, eles não puxam um fio de soro, eles não pulam na cama se a gente não ordenar, nada disso. Então, a chefe do andar falou, olha, tal quarto vocês podem ir, tal quarto não pode subir na cama, tal quarto pode. E então, ela vai nos orientando, porque ela está ali no dia a dia, ela que sabe, né, as necessidades. Então, sempre também com autorização médica, né? Porque tem quartos que, às vezes, não é autorizado, porque a criança às vezes está com um problema que não há necessidade, não pode entrar. Então aí ele já avisa para a gente, na porta às vezes tem uma restrição. O aviso, a restrição, e aí a gente já sabe. Mas geralmente os pais não há recusa, né? Não recusa, sempre aceitam, porque é explicado para eles, nada é feito sem o consentimento dos pais, né? É avisado, eles aceitam, e mesmo essas fotos que nós tiramos e postamos, é tudo com autorização dos pais, né? Se os pais não autorizam, não... Muitos pais até gostam de dar entrevista, falar sobre o trabalho que tem feito. Muitos pais até querem adquirem cães para ter em casa, tanto ver a vantagem, né, de ter um cão em casa para que a criança possa interagir melhor, né? Quer dizer, então, Gedalva, que cada visita vai o quê? Um cão? Um cão não, geralmente o mínimo 4 cães. Não, mas digo por leito. Por quarto, eles se dividem no hospital, então? Se divide, mas depois todos passam nos quartos. Porque um é diferente de todos. Então, enquanto são sempre 2, né? Enquanto uma condutora de cão e a outra que está com a sacola de higienização, ajudando, auxiliando, num quarto, outro casal está em outro quarto. Quando aquele sai, troca. Porque os cães são diferentes e as crianças às vezes saem no corredor dos hospitais, vê os cães, tia, eu não vi aquele, tia, eu quero aquele. Fica horroroso o hospital. Fica assim, uma bagunça organizada, né?
E as crianças querem ver. Então, eles acompanham a gente. Inclusive, tem crianças que às vezes estão na cadeira de roda. Então, é interessante que os cães maiores conduzam a criança. Então, a gente dá a guia na mão da criança, a criança sentadinha na cadeira de roda e o cão... Puxa. Ele vai puxando a cadeira de roda e a gente só conduz a cadeira de roda atrás. E leva isso para a criança é interessante, porque ela se sente... E a criança que às vezes não está falando, tem problema de fala, aí ele fala: tia, eu estou levando o cão, ele é meu amigo, tia, eu estou levando o amigo. Então isso é bastante interessante. Os benefícios médicos, então, são inúmeros, né? E inclusive quando vai na brinquedoteca, que tem criança que está na cadeira de roda e que pode sair, a enfermeira permite, então a gente tira a criança, senta no tapetinho, lá na brinquedoteca tem aqueles tapetes emborrachados, a criança senta junto com o cão, e ali é onde tem o AA, aquela atividade que ela fica ali, brinca, abraça e acaricia o cachorro, naquele momento que ela está mais perto, né? Tem cão que chega a subir na cama, pode, é autorizado? Sobe, e inclusive é assim, o cão percebe a necessidade da criança que está mais assim, porque ele chega, inclusive aquele menino que eu te falei no início, na primeira parte, o Danilo, ele era uma criança bastante carente. E quando nós chegamos no quarto, nós temos um cão collie, ela chegou, olhou para ele assim, subiu, pulou e pôs as patinhas na cama e ficou bem pertinho dele assim, passando o focinho, ela tem aquele focinho bem comprido, né, passando nele, nas perninhas assim, e ele já foi abraçando, e isso ela não fez em outros leitos, e não é em todos os leitos que ela faz, mas nessa criança ela já fez. Viu necessidade de... Então é assim, eles sentem, eles percebem quando há... E outra coisa também, não é em todos os leitos que os cães lambem, porque o lamber do cão é uma maneira de eles estarem beijando. Isso é um carinho deles com as crianças ou com os idosos, mas não é com todos também que eles fazem. Geralmente com quem eles fazem é as pessoas que têm mais necessidades. Mais necessidades. Eles têm um sentido, então... E mesmo não tendo tanta experiência na pet terapia, já os cães já com esse preparo já... Os cães assim, para ir... instinto, né? Eles não podem ter menos de 1 ano, a partir de 1 ano, porque até 1 ano eles são muito crianção ainda. E como eles são pesados, né? Eles pesam cerca de 60, 65 quilos cada um, então eles são pesados, pata grande, então eles são muito brincalhão no primeiro ano. Então, eles não podem participar. A partir de 1 ano, eles já aprenderam, já foram adestrados, já estão mais em contato. Passou um pouco eu diria assim, aquela fase da primeira infância, de brincalhão, aí eles já estão um pouquinho mais maduros, aí já podem participar. Nós temos um que está com 1 ano, os outros têm 4 anos, e temos um que está em treinamento. Quais raças que vocês têm? É o Golden Retriever. O Golden, a Cocker... Collie. A Collie. E Poodle. São as melhores para pet terapia? São as melhores raças, mais práticas, assim, próprias para esse tipo de... E eles podem participar de todas as visitas ou eles têm uma restrição também, precisa descansá-los? Então, é um estresse também do animal, né? Eles podem, só que assim, a gente procura não levá-los, o que foi nessa semana não vai na outra. Né? Ou, por exemplo, às vezes a gente tem na terça, na quarta e no sábado. Então, aquele que foi na terça não vai na quarta. Aí ele pode ir no sábado. Em sábado agora nós temos visita, terça-feira nós temos, quarta-feira também nós temos. Só que em lugares diferentes. No sábado nós vamos no asilo, e terça-feira nós vamos no São Camilo, e na quarta. E aí assim, vai revezando os cães. Qual que é a satisfação, mesmo para quem você não tem animal, mas é voluntária, qual que é a satisfação para vocês que têm animal, os que acompanham seus animais e os que estão ali também acompanhando esse trabalho bonito? Então, a satisfação que dá, não só para quem tem cão, mas para toda a ONG, para todo o pessoal que participa ali, é ver o brilho no rosto da criança, das mães. As mães ficarem felizes e falar, nossa, não abri a mãozinha, tá abrindo a mãozinha, não falava, tá falando. Inclusive, quando é o tratamento com a fono, porque eles fazem com a fisioterapeuta e com a fono também. Quando é com a fono, e a gente começa a conversar com a criança e falar, olha, ele é amigo, ele veio te visitar, e a criança aqui tem problema, fica balbuciando e vai, e quer passar a mão no cão. Nós temos uma escovinha que a gente dá e fala assim, olha, ele se preparou para vir aqui e você não quer pentear ele, para ele ficar mais bonito? E a gente dá uma escovinha, então essa escovinha é própria para a criança segurar na mãozinha e passar
pentear o pelo do cão. E o cão fica quietinho. E ele fica ali no lugar dele. E aí a criança vai passando aquela escovinha e vai penteando o cão. Então, a atividade é feita ali. E a criança na parte de fono, né, ela começa a balbuciar, a falar. E criança que às vezes não está ali, não fala, né. É muito interessante, é gratificante, porque você vê ali o amor do cão para com a criança, né. Que não exige nada em troca. Existe. Né? E outra coisa que eu troca, gostaria né? de falar. Só o carinho, né? Uma coisa que eu gostaria de falar importante é o seguinte: nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. E com a nossa imperfeição, nós às vezes temos certos preconceitos, né? A gente vê hoje em dia aí, bullying está tão comum, né? Se falar de bullying. E o cão não tem isso. O cão, ele não tem preconceito nenhum. Ele vai no hospital, se tiver um cadeirante, ele vai dar o carinho da mesma forma, uma criança normal, uma criança autista, uma criança tetraplégica, uma criança normal, uma criança negra, uma criança gorda, uma criança... Não importa a criança, ele dá o carinho da mesma forma. E a gente não vê essa diferença nos cães. Já no adulto, muitas vezes, tem esse preconceito. O preconceito já enraizado, né? Então, é isso que é gostoso. Ele dá aquele amor, aquela dedicação que ele tem ali e não recebe nada quase que em troca, né? Como é que a ONG se prepara para essas visitas? Vocês se atualizam, se reúnem, é isso? Sim, nós fazemos cursos, né, de atualização e temos palestra. Não só palestra com os nossos adestradores, mas também assim com pessoas que têm um certo conhecimento e nos traz essas palestras e também nos reunimos uma vez por mês para fazer uma avaliação da ONG. Como é que está sendo as experiências de cada um. Porque às vezes nem sempre eu vou numa visita que o outro vai. Às vezes é um dia que eu não posso ir, o outro vai e ele teve uma experiência muito marcante. Então nesse dia é o dia de contar as experiências que teve. Então a gente faz uma confraternização entre nós, tomamos um lanchinho ali e ali contamos as nossas experiências, né? E o trabalho, em pouco tempo, já cresceu bastante, né? Tem crescido e nós temos visto a mão de Deus atuar no nosso trabalho. Que bom. Isso é muito bom. Vocês precisam também de ajuda de voluntários, claro, né? Em toda sim. ONG sempre há dificuldade, né? Na verdade, praticamente a ONG tem sido conduzida com... Nós temos alguns parceiros, né? Mas a maioria, que nem agora Dia da Criança, nós fizemos um trabalho e levamos presente para as crianças, né? Que estavam internadas. E esses presentes foram, a maioria, doação dos próprios voluntários e algumas pessoas que nos ajudaram, né? Agora, estamos querendo fazer uma campanha bonita para o Natal. O Natal que é uma data também bastante marcante, né? E a gente queria fazer uma campanha para o Natal, levando presente também para as crianças que estão internadas. Vocês precisam também de material, né? Que você está falando dos lenços descartáveis. Lenços umedecidos. O que as pessoas podem levar para ajudar vocês? Lenço umedecido, giz de cera, lápis de cor, porque como eu disse para você, quando a gente sai, as crianças ficam pintando aquelas histórias, né? Fica com material ali, e ali eles distraem, né? E além disso, sempre um cão novo é bem-vindo, né? Ah, sim. Se chegarem mais voluntários, claro que vocês podem atender mais demandas, né? Se tiver alguém interessado, né, entrar no site da ONG, que é o site? www.cãoamor.org. Vocês também têm um e-mail para contato, né? Isso. Ou é melhor pelo site? Melhor o site, é melhor. E ali no site, o que as pessoas encontram? Também um resumo do trabalho de vocês? É. Essas experiências ali que você acabou de contar? tem fotos dos locais que nós fomos, tem depoimentos de mães, depoimento de enfermeiros, de outros voluntários que... Você sabe, hoje em dia nos hospitais tem muitos voluntários, né? Então, quando a gente chega lá, é muito bacana ver a integração também desses voluntários do próprio hospital, que já vem, nos ajuda a carregar a sacola, os pacotes, e vai nos ajudando e vai interagindo ali com a gente, né? Então é muito gostoso ver isso. Quer dizer que então, para fechar, vocês estão abertos a novos voluntários? Sempre, Sim, né? Estamos abertos. Foi um prazer conhecê-la, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço e mais uma vez esperamos ser útil ao Sucesso para vocês. Obrigada. O programa Entrevista fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e continue conosco.
aqui no canal 27, TV Primeira. Fique ligado. Segundas e quintas tem o Kryptonita com Natasha Sanches. Continue conosco.